A palavra que eu tenho para trazer nessa noite, Ezequiel 36. A gente vai ler 14 versículos, amém? Ezequiel 36. A gente vai ler um pouquinho do 36 e um pouquinho do 37. Antes que eu me esqueça, eu sou da Igreja Batista da Floresta, lá de Belo Horizonte. Meu bispo Ciro Otávio, a pastora Karine, que são os meus pastores, eles enviam os cumprimentos à amada igreja. Amém? Versículo 36, a gente vai ler do 24 até o 27. E depois a gente pula por 37:1. Amém? 36, 24, a palavra fala assim na minha versão: Porquanto vos tirarei dentre as nações, e vos reunirei de todas as terras, e os conduzirei de volta para a vossa própria terra. Então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificado. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas, e todos os vossos ídolos. E vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós um coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. E eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Aí o capítulo 37, a partir do versículo 1. A palavra fala assim: A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, para onde estava coberta de ossos. Em seguida ele mesmo levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e de todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acredita que estes ossos poderão ter vida novamente? Eu respondi: ó Yahvé soberano, tu o sabes. E ele me disse: profetiza sobre estes ossos e ordena: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno soberano Deus: a estes ossos farei entrar em vós o fôlego de vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, e farei surgir carne, e estenderei sobre todos vós. Porei respiração dentro de cada pessoa, e farei viver novamente. E então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei conforme me for ordenado. Então eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalhos, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões, carne, logo em seguida pele os cobria. Todavia eram corpos sem espírito, não havia fôlego de vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora o Espírito, profetiza ao Filho do Homem, convoca a Ruá, o sopro de vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei no mesmo instante. O fôlego de vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E haviam tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Amém? Podemos orar pela palavra? Senhor, eu apresento diante de Ti, Pai, a palavra que o Senhor trouxe no meu coração nessa noite. Pai, eu declaro que eu sou vaso pequeno, sou vaso de barro, mas a Ti eu te pertenço, ó Pai, que nessa noite não seja eu a falar, mas seja o Senhor a falar em nossos corações.
Espírito Santo, vem e toma o teu lugar que é de direito. Espírito Santo, vem e toca nos nossos corações, toca em nossas mentes. Abra os nossos corações para te sentir. Abra a nossa mente, Senhor, ó Deus, para o entendimento da tua palavra. Senhor, que em nome de Jesus um solo fértil possa ser preparado. Que a tua palavra, ó Pai, venha cair num solo fértil, venha produzir os seus frutos, venha produzir os seus efeitos. Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, que haja cura onde precisa de cura, que haja transformação onde precisa de transformação, que haja libertação onde precisa de libertação. Espírito Santo, que as nossas mentes possam estar cativas ao Senhor. Seja repreendido todo espírito de distração, seja repreendido todo devaneio de mente, ó Pai, mas que os nossos ouvidos venham estar atentos para te ouvir nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, quando a pastora Ana me chamou, me convidou e ela me falou qual era a palavra, que era João 4, versículo 14 especificamente. É uma passagem tão forte para mim, que é uma passagem enigmática, né? Porque a gente vê uma mulher que não conhecia Deus. Era uma mulher que ela estava totalmente fora do propósito. Mas ela tem um encontro tão específico e tão especial com Jesus. É uma passagem tão rica em detalhes. É um encontro tão precioso que a gente, nessa passagem, eu gosto de ter a certeza que nada é por um acaso. Porque quando a palavra fala que era necessário que Jesus passasse por Samaria, se tem uma coisa que eu tenho forte no meu coração, era porque ali o Senhor estava ouvindo o clamor de um coração aflito. Se era necessário que Jesus passasse por Samaria, era necessário que houvesse resposta a um coração aflito. E quando a pastora Ana conversou comigo, eu desliguei o telefone e o Espírito Santo me trouxe a palavra. Eu falei, Pai, não tem nada a ver com o que ela me falou. Mas o Espírito Santo, quando eu fui ler a palavra, ele ampliou a visão. E ele falou assim, Bruno, eu quero que você fale essa palavra, porque ali tem corações aflitos, que acham que a minha palavra não vai se cumprir. Corações que têm me questionado se aquilo que um dia ouviu de mim vai ou não se cumprir. E é engraçado que aqui em Ezequiel, ele é um dos profetas extremamente peculiares aqui dentro da Bíblia, porque ele é um profeta levantado em meio a exílio na Babilônia. O povo estava espalhado, o povo estava longe da sua terra, o povo já vinha passando gerações após gerações com tanto sofrimento que não sabia nem mesmo quem eles eram. E Ezequiel foi um profeta levantado no meio da Babilônia, em meio ao exílio, para trazer juízo. Mas aqui onde nós lemos, é um tempo que não que o Senhor traz juízo, mas Ele começa a liberar a palavra de restauração sobre Israel. Ele começa a liberar a promessa de que haverá um tempo novo, haverá um tempo de florescer. Ele fala, ei povo, eu irei te reunir novamente, eu irei te trazer novamente para a terra prometida e vocês irão florescer novamente. E essa palavra é tão forte que a gente vê se cumprindo hoje. Mas se a gente for analisar, há mais de 1900 anos o povo de Israel passou exilados. E geração após geração, eles cantavam a esperança de um dia voltar para a terra prometida. E eu digo cantava porque
Quando você vai em Israel, você escuta as cantigas de Shabat, o próprio hino de Israel, ela é uma canção de esperança. É a canção da promessa de Deus de um dia o povo voltar para a sua terra, voltar à reconstrução da sua casa, voltar à reconstrução do seu lar, voltar a viver as promessas do Senhor. E é engraçado quando a gente lê aqui no verso 36, a palavra fala: ei, eu vou te trazer de volta novamente. Só que o Senhor fala que irá fazer algo muito especial. Que Ele fala assim, no verso 25: então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificado. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Ei, vocês ficaram espalhados. Vocês viveram em meio de outros povos. Vocês viveram em meio de outras crenças. Existe contaminação de idolatria. Existe contaminação pelo desviar dos meus caminhos. E a água é o que vai trazer a purificação. A água, eu creio que o Espírito Santo não tocou no coração dos pastores dessa igreja para trazer essa campanha à toa. Porque a água dentro da Bíblia Sagrada, ela tem uma profundidade tão grande que daria mais 9 semanas de estudo. Lá em Gênesis 1, a palavra fala que a terra ela estava sem forma e vazia. Havia trevas, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que é estar sem forma e vazia? Estava destruído. Havia trevas. Ou seja, em meio à destruição, o Espírito de Deus ele não habita, porque ele não é de destruição. Em meio a trevas, o Espírito de Deus não habita, porque ele não é de trevas. Então ele pairava onde? Sobre as águas, porque as águas representam o Espírito de Deus. As águas representam o lavar do Espírito Santo de Deus. Ele ficou pairando sobre o elemento que era semelhante a ele. E durante toda a Bíblia Sagrada você vai vendo o quanto as águas do Senhor ela se manifesta. As águas, ela é o Espírito de Deus. Quando você vê o povo no Egito sendo liberto, depois de anos, gerações, contaminados pela idolatria do Egito, eles saem do Egito e a primeira coisa que acontece é o quê? O primeiro fenômeno sobrenatural é o mar se abrindo. O mar se abriu ali não somente porque eles estavam sendo perseguidos por Faraó e não tinha por onde escapar, mas aquele abrir do mar, onde eles passam com os pés enxutos, a água sobre as suas cabeças, colunas de água tão grandes que ultrapassavam as suas cabeças. Aquilo ali era um ato de batismo, era um ato de lavar, era um ato de descontaminar. Essa questão de descontaminação, ela é tão forte sobre as águas, que tradicionalmente dentro do judaísmo, de tempos em tempos, a cada período, eles lavam os seus móveis, eles lavam os seus pertences com água imersa. Porque a água ela purifica, a água ela descontamina. E isso é tão forte porque durante o período que o povo passa no deserto, após 40 anos, quando eles vão conquistar Jericó, o que aconteceu? Existiu uma nova geração. E aí o que acontece novamente? O rio agora se abre. Eles atravessam o Jordão. Ou seja, a água, ela
ela nos lava, ela nos purifica. Quando você vê fonte, você vê que essa mulher, Samaria, ela tem um encontro com Jesus na fonte. O que é a fonte? A fonte na Bíblia é a intimidade com Deus. Rebeca, ela é encontrada pelo servo de Abraão na fonte. Na fonte, porque a fonte é lugar de intimidade com Deus, onde nós vamos buscar a água, é onde nós vamos saciar a nossa sede. Você vê Elias enfrentando lá o altar de Baal. Que elemento é usado para quebrar aquele altar de Baal, aquele altar de idolatria? Que elemento é usado? O que Elias pede? Água. E o fogo cai e suga toda a água. Você vê a palavra lá no Salmos 1. Eu amo esse versículo. Eu oro muito esse versículo. Que ele fala para a gente não andar no caminho dos ímpios, mas para que nós sejamos o justo que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Porque fazendo isso nós seríamos como... O que quer dizer esse como? Ele está exemplificando, ele está comparando. Como árvores plantadas à beira do ribeiro. A Bíblia ela usa também muito exemplo de ribeiro, de rio. O que é rio? O que é ribeiro? Propósito. Quando eu estou à beira do ribeiro, eu estou sendo alimentado. E a palavra fala que nós seremos como árvores sendo alimentadas. Onde as nossas folhas permanecem verdes. E damos frutos no tempo apropriado. A palavra fala que a água invade toda a terra seca. Faz jogar torrentes. O Senhor, Ele administra a água conforme o seu propósito. Você vê Noé. Noé caiu um dilúvio. Noé foi usado para construir uma arca. O Senhor decretou um juízo sobre a terra, devido ao tamanho do pecado que estava sendo cometido. E ali você vê o Senhor usando a água como juízo. Uma proporção tão grandiosa que destruiu a terra. Através da água. A água é a manifestação do Senhor. A água é a manifestação do propósito do Senhor. Então o Senhor, quando Ele começa a restaurar Israel, como Ele começa a restaurar o povo, Ele fala: eu vou lavar vocês, eu vou colocar água em vocês, aspergir, espalhar. Tem versões que falam espalhar água sobre vocês, para que haja quebra da idolatria, para que eu possa cumprir o meu propósito sobre a vida de vocês, para que eu possa cumprir a promessa que eu entreguei. E aí o Senhor, Ele libera a palavra daquilo que Ele vai fazer com Israel. E aí quando a gente entra no capítulo 37, nós vemos Ezequiel sendo levada pelo Espírito de Deus ao vale de ossos. E esse vale de ossos, ele é um vale profético. Verso 1 do capítulo 37, a palavra fala que a mão do Senhor pairava sobre mim. A mão do Senhor pairava sobre mim. Existem muitas coisas que o Espírito de Deus está pairando sobre mim e sobre você, que só precisa ser trago à existência. Quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas, o que foi trazendo à existência aquilo que ainda não existia, era a palavra.
E aqui a visão começa, ele sendo conduzido pelo Espírito de Deus ao meio do vale de ossos. E é engraçado que o Espírito Santo fala no verso 2, que o Espírito de Deus levava ele sobre esse vale de ossos a andar de um lado para o outro. O que é esse andar de um lado para o outro? Alguém aqui já viveu a experiência de você estar olhando a sua situação? Você olha a sua vida financeira, você olha a sua casa, você olha o seu trabalho, você vê que está tudo de ponta cabeça. Aí começa a dar um desespero e a gente entra em crise. Quem já teve essas crises? De entrar em pânico. Porque você olha em volta, tá tudo de ponta cabeça. E aí parece, a sensação é que você está começando a ver coisas que você nunca via antes. Você está enxergando coisas que você nunca enxergava antes. É engraçado que o Espírito Santo leva o profeta para o vale e faz ele andar de um lado para o outro. Porque muitas vezes o Espírito Santo nos leva a enxergar aquilo que nós ainda não enxergamos. Esse processo de desespero, esse processo de choque, onde você encara a situação e entra em pânico, entra em desespero, dá glória a Deus, porque esse é o Espírito de Deus agindo na sua vida. A gente só começa a mudar quando a gente toma conhecimento da verdade de como está a nossa vida. O inimigo, ele adora maquiar. Ele adora iludir. Quem é que nunca comparou, antes de conhecer Jesus, fala assim, nossa, eu me achava tão feliz, mas eu era tão avacaiada? Quando o Espírito de Deus ele entra na minha e na sua vida, ele começa a trazer as verdades. A palavra fala que a luz ela dissipa as trevas. Aquilo que a gente não enxergava passa a enxergar. E aí, aqui a palavra fala que o Senhor ele começa a questionar o profeta. Ele olha para aquele vale com ossos tão ressequidos. Não vê nada com nada, nada faz sentido. Dali não tem vida, dali não pode sair nada. E Deus pergunta para ele, pode esses ossos ter vida novamente? E aí a palavra fala que o profeta olha para o Senhor e fala assim, Senhor, tu sabes. É engraçado que o profeta não tem nem coragem de dizer sim ou não, ou de clamar. Ele fala, tu sabes. E aqui o Senhor ele começa a dar um comando. Ele começa a dar um comando. E ele fala, no verso 4, ele me disse, profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena, ossos secos, ouve a palavra do Senhor e assim declare, Yahvé, o eterno e soberano Deus, a estes ossos, farei entrar em vós fôlego de vida e revivereis. E eis que criarei tendões e músculos, e farei surgir carne, e estenderei sobre todos vós, porei respiração dentro de cada pessoa, e vos farei viver novamente. E então entendereis que eu sou o Senhor Deus. O que Deus está falando aqui para ele é o seguinte: isso aqui, ninguém dá nada. Daqui, nada pode sair. Mas profetiza. Libera a palavra. Porque esses ossos podem estar ressequidos, mas sou eu que estou no controle. Essa terra pode estar seca, aqui pode ser um vale escuro, mas sou eu que estou no controle. Profetiza, libera a palavra. Libera a palavra que eu começo a colocar as coisas no lugar. E aqui, a palavra fala, no verso 7, que enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho,
o som de um chocalho, onde se juntaram osso com osso. Você sabe que esse verso, eu tive uma experiência muito forte. Quando iniciou a pandemia, bem quando estourou a pandemia, eu estava trocando de empresa, eu estava fazendo migração. E eu fiquei 30 dias fechado dentro de casa. Os primeiros 30 dias de pandemia foi trancado dentro de casa. E, gente, eu não paro. Imagina o desespero que eu fiquei. Eu fiquei mais desesperado ficar trancado do que com a pandemia em si, com a doença em si. E eu lembro que eu vinha de um mover de congressos, de palavras proféticas, de várias situações, onde o Espírito Santo de Deus prometia um avivamento. E na minha cabeça, avivamento, quando falava para mim avivamento, vinha aquela imagem de Pentecostes. Sabe aquela imagem de Pentecostes de Atos 2, quando a gente vê nos filmes? O Espírito Santo de Deus descendo lá no cenáculo, com os discípulos reunidos, e aquele fogo, que geralmente os filmes exemplificam ali, o fogo descendo, o povo falando em línguas estranhas, enfim. Na minha cena era um negócio desse aí. Tipo, ia ter algum momento que ia descer um fogo, ia todo mundo falar em língua estranha, ia ter uma unção nova, ia despertar todo mundo. Minha cabeça era isso. E eu lembro que eu falei assim, eu no meu quarto, eu falando assim pro Senhor, eu falei, Senhor, e o avivamento? O Senhor falou tanto de avivamento, agora eu tô aqui trancado dentro de casa, tá todo mundo trancado dentro de casa. Eu falei, que negócio é esse? Que palavra é essa? O Senhor liberou e tá esse negócio aqui todo abacaiado. E aí o Espírito Santo de Deus, eu lembro assim que veio como um supetão, ele falou assim, avivamento é encaixe. E aí, ele falou avivamento é encaixe. Eu falei, tá, encaixe e fiquei esperando. E ficou um silêncio. Ele não falou mais nada. E eu fiquei com aquele avivamento em caixa. Acho que eu fiquei com uns 8 meses com aquele avivamento. Foi uma gestação aquele avivamento em caixa. Quando chegou no final do ano, tinha acontecido muita coisa. Muita coisa na minha vida, muita coisa no meu ministério. E apesar de ser um ano que estourou a pandemia, acho que foi o melhor ano da minha vida até então. Profissionalmente foi muito bom. Ministerialmente foi muito bom. Para a minha igreja foi muito bom. E é engraçado, quando eu cheguei no final, não era final do ano, devia ser outubro, sei lá. Eu estava dentro da igreja e eu vendo as coisas acontecendo, eu conversando com a minha pastora trouxe um relatório de coisas, ela falou assim, nossa, a sensação que eu tenho é que a floresta recuperou os 80 anos de conquistas, coisas que a gente tinha perdido, ele recuperou. Quando ela falou isso, me fez assim, imagina despencando, um monte de ficha. Aí o Espírito Santo de Deus me levou para a palavra, me levou para exatamente esse versículo. Quando ele falou avivamento é encaixe, ele me trouxe a esse vale de ossos. Quando a palavra fala que o profeta ele é levado a profetizar, é levado a declarar, e ali começa a haver um barulho, e começa a encaixar osso com osso. Avivamento é as coisas se colocando no seu devido lugar. Aí que eu vim entender, avivamento é encaixe. Quantas vezes a gente não ouve a pessoa falando assim, eu aceitei Jesus, mas parece que está desmoronando muito, tudo. Eu gosto de usar esse exemplo quando a pessoa aceita Jesus, porque desmorona tudo mesmo. Mas desmorona porque a vida que a pessoa tinha não faz sentido com o propósito do Senhor. Então ele começa a tirar aquilo que ele não plantou e começa a encaixar no propósito, no caminho que é dele. Só que essas fases de desmoronamento, geralmente é no meio do caminho, acontece algumas vezes, né, pastor? Acontece algumas vezes. Quando precisa de alinhamento, o Senhor começa a encaixar algumas coisas. E aí aquilo que não faz sentido. Quem aqui já sentiu que ora, tá orando por uma situação, aí você fala assim, nossa, mas parece que quanto mais eu oro, parece que tudo piora, e parece que a minha oração não passa do teto. Você acha que não está passando do teto, o que está acontecendo é um barulho. Os ossos estão se movendo. E esse barulho, essa confusão, é o barulho dentro do vale.
para que haja um encaixamento de osso com osso. Aí a palavra continua. No verso 8, atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos e tendões de carne, e logo em seguida os cobria. Todavia eram corpos sem espírito, não havia fôlego de vida neles. Olha só, ele profetizou. Os ossos começaram a se encaixar osso com osso. Podia ter pedaço aqui, outro pedaço lá na porta, mas estava encaixando. Cada pedaço, cada osso que tinha que encaixar, estava encontrando o seu devido lugar. E ali foi formando tendões, foi formando músculos, foi formando pele. Ou seja, estava formado, estava pronto, mas ainda não tinha vida. Ainda não tinha fôlego. Quantas vezes a gente acha que nada está acontecendo, só está tendo um barulho. A palavra foi liberada e só está tendo um barulho. Mas mal sabe que ali já houve o encaixe de osso com osso. Já houve o formar do tendão. Já houve a construção do músculo. Já houve a construção da pele. Só precisa vir o Espírito de Deus. O Espírito Santo é que dá o comando. O Espírito Santo é que derrama o fôlego. O Espírito Santo é que levanta. E é engraçado que a palavra fala. Então o Eterno me ordenou, profetiza agora o Espírito, profetiza ao Filho do Homem, convoca a Ruá, o sopro de vida, dizendo assim: Senhor, Deus, ó Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Você sabe o que é a Ruá? Ruá é o Espírito de Deus. No hebraico você não fala Espírito Santo, eles chamam o Rua. Você fala que o Rua, o que é o Rua? O Rua é o Espírito Santo, é o Rua. Porque o sopro, quando Deus fez o homem, Ele soprou a Rua. Foi o sopro do teu Santo Espírito. É o que entrou dentro de Adão. É a Rua. É o que deu vida. É o que nos dá fôlego. É o que habita dentro de nós. E aí Ele manda profetizar. Convoca o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes a gente acha que nada está acontecendo, quando a única coisa que falta é nós convocarmos o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, vem, move as suas águas. Espírito Santo, vem, entra nessa situação. E aí é engraçado que ele fala assim, convoca a Rua, o sopro de vida, dizendo assim: ó Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre estes mortos e vivam. Por que os 4 ventos? 4 na Bíblia é cumprimento de propósito. Nós temos os 4 elementos: água, ar, terra, fogo. Nós temos os 4 seres viventes, 4 estações, 4 cantos da terra, 4 ventos. Norte, sul, leste, oeste. É cumprimento de propósito. Vem Espírito, venham os 4 ventos e cumpra esse propósito sobre estes corpos. Cumpra esse propósito sobre este vale. Cumpra o teu propósito sobre esta reconstrução. É essa ordem que o Espírito de Deus deu ao profeta. E a palavra fala: fiz conforme me for ordenado e profetizei no mesmo instante. O fôlego de vida entrou naqueles corpos e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente ali reunida que dava para formar um exército. Irmãos, essa visão era uma visão profética.
daquilo que Deus havia acabado de fazer Ezequiel profetizar. No verso 36, se você ler o 36 inteiro, o Senhor declara aquilo que Ele faria com o povo de Israel. E é engraçado que esse verso 36, a gente vê cumprir hoje. Mas quantas gerações passaram lendo aquilo sem ver se cumprir? E quando Deus mandou, entregou a palavra, Ele levou em visão o profeta nesse vale para mostrar aquilo que precisava ser feito. E o que o Espírito Santo me trouxe nessa noite é para que nós venhamos convocar o Espírito de Deus e trazer vida, trazer existência àquilo que ainda não existe. Eu não sei o que você tem colocado diante do Senhor nessa campanha, mas eu creio que as águas dele já te lavou. Eu creio que as águas dele já quebrou o que tinha que quebrar. Eu creio que as águas dele já purificou aquilo que já tinha que purificar. E eu creio que o Espírito de Deus só está pairando, esperando que eu e você declarem. Eu não sei qual é a sua questão, qual é o seu vale, qual é a área da sua vida que está seca, o que é que não está tendo vida. Mas eu quero te convidar nessa noite para colocar diante do altar do Senhor e trazer a existência, a viver como se já existisse aquilo que você tem colocado diante de Deus, a declarar como se já existisse aquilo que você tem clamado ao Senhor. Fiquem de pé. Coloca diante de Deus, coloca diante do altar de Deus. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por essa palavra, obrigada, Senhor, a Deus. Obrigada, Pai, pelo teu agir. Obrigada, Pai, por cada vida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido. Senhor, eu creio que essa campanha, ela veio com um propósito do Senhor. Espírito Santo, eu peço a Ti que o Senhor vai de encontro com cada vida, que o Senhor vai de encontro com cada situação. Eu peço a Ti, Senhor, ó Deus, que a Tua boa mão venha estar sobre nós. Espírito Santo, em nome de Jesus, que nessa noite o Teu manancial, ela vem explodir, ela vem jorrar. O manancial, ele caminha por dentro da terra, parece que nada está acontecendo, mas quando a gente menos espera, é no de repente, a Tua água, ela jorra. E eu declaro jorrar da Tua água nessa noite, sobre as nossas vidas. Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, fluir em nós e através de nós. Espírito Santo, convidamos a mover as Tuas águas sobre as nossas vidas. Visita, Senhor, ó Deus, toda a terra seca. Que o Senhor venha jorrar, Senhor, ó Deus, a Tua água viva sobre cada terra seca. Que o Senhor venha, Pai, fazer germinar as sementes. Senhor, ó Deus, que venham criar raízes profundas dessas sementes. Que elas venham, Senhor, ó Deus, crescer e dar os seus frutos. Senhor, eu declaro vida onde há morte. Eu declaro saúde onde houver doença. Eu declaro libertação onde houver prisão. Eu declaro transformação do Senhor sobre cada vida.
Senhor, eu declaro a abertura das comportas dos céus. Que o Senhor dê ordem, Senhor, ó Deus, aos teus ministros das finanças. Traga provisão a quem precisa de provisão. Que o Senhor, Pai, venha jorrar os seus rios de água viva, Pai, em nós e através de nós. Senhor, eu declaro quebrada toda maldição. Eu declaro, Senhor, ó Deus, que venha ser trago à existência a tua palavra, as tuas promessas sobre cada vida. Toque em cada coração, derrama uma brasa viva do teu altar. Senhor, ó Deus, retira toda frieza, toda monotonia. Pai, que nós venhamos, Pai, a entrar, a mergulhar em águas profundas. O Senhor levou o profeta até uma visão do teu templo, onde saía uma água, onde ele andava e via águas nos seus tornozelos. Ele andava mais, ele via águas nos seus joelhos. Ele andava mais e via águas em seus lombos, até que chegou um momento que ele mergulhou em águas profundas, onde ele perdia o controle de tudo, mas ele era conduzido pelo Senhor, ele era conduzido pelo teu Santo Espírito. E quando nós somos mergulhados nas suas águas, é quando o Senhor toma o controle de todas as coisas. Espírito Santo de Deus, que nós possamos entrar em águas profundas nessa noite, que nós possamos ser guiados pelo teu Santo Espírito, que o Senhor venha tomar o controle de cada situação, de cada vida, de cada lar aqui representado, em nome de Jesus. Amém.